Vamos continuar nossas conversas sobre banco de dados. E nesse vídeo eu vou te mostrar o tipo de banco de dados mais utilizado por aí. Então, pegue seu café, puxe sua cadeira e não sai daí. Fala, AppDev. Aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para Alexa e nesse vídeo a gente vai ver o que é banco de dados relacional. Banco de dados relacional é um tipo de banco de dados que modela os dados de uma forma que eles sejam percebidos pelo usuário como tabelas. E o nome relacional vem do fato das tabelas terem relacionamento entre si. Mas antes de ver mais sobre o que é banco de dados relacional, vamos ver um pouquinho da história dele. Em 1970, Edgar Frank Codde, que era um pesquisador da IBM, publicou o primeiro artigo sobre bancos de dados relacionais. O artigo ele falava sobre o uso de cálculo e álgebra relacional para permitir aos usuários armazenar e recuperar grande quantidade de informações, mesmo esse usuário não sendo técnico. Ele desconectou a estrutura lógica do banco de dados do método de armazenamento físico. Codde visionava um sistema de banco de dados onde o usuário seria capaz de acessar informações através de comandos em inglês, onde as informações estariam armazenadas em tabelas. Nessa época, as empresas utilizavam flat file, ou seja, arquivo comum, para armazenar dados. E por conta da complicação matemática, a implementação desse artigo não começou de imediato. Apenas montaram um grupo de pesquisas conhecido como System R, ou System R. Porém, a primeira empresa a lançar um banco de dados relacional comercialmente não foi a IBM, foi a Honeywell Information Systems, Inc., em junho de 1976. Mas o primeiro banco de dados relacional baseado nos padrões SQL, o Oracle 2, apareceu somente no início dos anos 80. E agora vamos ver um pouquinho de como é que isso funciona. Imagina que a gente vai precisar modelar um banco de dados para um comércio eletrônico, um e-commerce. Eu já falei que nesse tipo de banco de dados, as informações elas são armazenadas em tabelas. Um comércio eletrônico ele vende coisas, certo? Então, nesse banco de dados a gente vai precisar de uma tabela de pedidos. Não é nada mais justo. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, então? Bom, então, estamos aqui no nosso slide. Agora, como é que a gente vai incluir registros nessa tabela? A gente tem uma primeira possibilidade, que é criar uma tabela de pedido e incluir alguns campos básicos ali. Número do pedido, nome do cliente, endereço, produto e quantidade. Tá? Só que tem um porém. O objetivo de um banco de dados relacional é otimizar a quantidade de espaço para armazenamento. Tá? Dessa forma, incluir o nome e o endereço do cliente na tabela de pedido seria um desperdício, certo? Porque um mesmo cliente pode fazer vários pedidos. E nesse caso, eu vou ter o nome do cliente e o endereço dele repetido várias vezes dentro da tabela. E isso demanda espaço, para armazenar esse tipo de informação. Então, o que a gente pode fazer? Tá? A gente pode separar os clientes em uma outra tabela. E aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Criar uma tabela de pedidos sem as informações do cliente e criar uma tabela de cliente só com as informações dele. Tá? E agora você deve estar se perguntando, mas espera aí, como é que a gente faz para saber a qual cliente cada pedido pertence? Porque eu vou ter numa tabela vários pedidos, numa outra tabela vários clientes. Como é que eu vou saber o que é o que ali? A qual cliente pertence cada pedido? Para isso a gente pode adicionar uma coluna auxiliar para ligar as duas tabelas. E aí a nossa tabela de pedido pode ficar dessa forma aqui, ó. Número do pedido, número do cliente, produto e quantidade. E a tabela de cliente, eu vou ter o número do cliente, o nome do cliente e o endereço. A ligação dessas duas tabelas através da coluna número do cliente, ou seja, eu tenho uma coluna em comum entre as duas tabelas, que é o número do cliente, ou seja, é a identificação do cliente, a gente costuma chamar ID do cliente. Essa ligação é chamada relacionamento, por isso o nome bancos de dados relacional. Então, eu faço uma ligação entre as duas tabelas através de uma coluna auxiliar. E nesse caso aqui, só a título de curiosidade, porque a gente não vai ter tempo de se aprofundar nesse assunto, mas o relacionamento é de 1
para muitos, ou seja, um cliente pode fazer vários pedidos, né, N pedidos. Mas aí você deve estar pensando aí, um pedido pode ter vários itens. Então a gente está repetindo informações do pedido sem necessidade, né? E você está certo, tá? Nesse caso a gente pode criar uma tabela de itens do pedido, tá? Que é o que normalmente ocorre em bancos de dados com essa finalidade. Tá? E agora você deve estar se perguntando também, mas o endereço do cliente pode ficar repetido na tabela, porque dois clientes podem morar na mesma rua. Então nesse caso o nome da rua é igual. Eu vou estar desperdiçando espaço aí em disco para guardar esses endereços, né? Exatamente. Aí a gente pode criar uma tabela de ruas, né? Como se fosse uma tabela ali dos correios, né? Onde eu tenho CEP, nome da rua, números, intervalos, etc. Bom, mas isso fica para um outro bate-papo, né? Mas enfim, se você está pensando dessa forma, você já pegou o espírito da coisa, né? E assim por diante a gente consegue ir desmembrando aí as informações em várias tabelas, justamente para otimizar o espaço que eu utilizo para guardar as informações. Vamos voltar aqui. Existem algumas regras para você organizar as informações dentro de um banco de dados para ele ter mais eficiência. E esse processo é chamado de normalização. Mas falar sobre normalização nesse vídeo não vai dar tempo, né? Então esse bate-papo vai ficar para uma próxima oportunidade, ok? Então eu acredito que com esse exemplo que a gente acabou de ver aí dos pedidos, né, do cliente, deu para ter uma ideia bem legal de como é que funciona, né, o que é um banco de dados relacional, né? E aí dependendo dos feedbacks que eu receber aqui nesse vídeo, a gente pode voltar para o assunto aí e explorar outras coisas aí, né? Como o assunto de normalização, que a gente acabou de ver aí, né? Que é um assunto muito legal, que eu aprendi na faculdade e ajuda muito na hora de você modelar um banco de dados. Tá? E por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero, que está gratuito aí por tempo limitado, e o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. O e-book ele não vai te ensinar a programar, mas ele vai te dar aí dicas, mostrar o caminho das pedras para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele Então e dá um joinha no aproveite vídeo, para se inscrever se no inscreve canal. no canal, Não se esqueça de ativar as ativa as notificações para saber ser das avisado novidades. quando um novo vídeo sair. Compartilhe esse vídeo e é isso aí. Até a próxima!